como eu tinha prometido, aqui fica bem melhor, obviamente, de vocês verem, tá? Então, tudo aquilo que a gente falou na aula eu vou colocar rapidamente aqui para vocês, tá certo? Aqui nós temos uma questão, que é uma questão sobre índice de refração. Aqui a gente tem o meio 1, meio 2, então o raio parte do meio 1 para o meio 2, então o meio 1 é o A, o meio 2 é o ar. O ângulo de incidência é 30, o ângulo de refração 60. Aí nós temos os dados que ele deu na questão, ó, ele deu para a gente aí o N do ar, que é 1, e a velocidade do ar, que é 3 vezes 10 a quinta km por segundo. Vamos usar a fórmula de Snell-Descartes, como eu disse a vocês, que é muito importante essa fórmula. Então fica, eu quero achar o índice de A e a velocidade de A. Então, meio 1 aqui é o A, por quê? Porque ele parte daqui, ó, a setinha do raio. Então, N de A, seno do ângulo de incidência, que no caso para a gente é 30 graus. Índice 2 é para onde o raio vai, que no caso ele vai para o A, aqui fica N do ar. Seno de 60, que é o ângulo de refração, tá bom? Fiz a substituição, ficou N de A igual ao seno de 30, que é 1 meio, o índice do ar, que é 1, e o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Ficou N de A vezes 1 da N de A sobre 2, 1 vezes a raiz de 3 da raiz de 3 sobre 2. Cortamos os denominadores e a gente tem um índice de refração de A, que é a raiz de 3. Beleza. Agora nós vamos achar o índice de refração, a velocidade do meio A. Eu posso usar essa fórmula aqui, ó. Aí fiz o meios por extremos, a velocidade de A ficou C sobre índice de A. Esse C é a velocidade da luz no ar, que na questão ele deu aqui pra gente, ó, 3 vezes 10 elevado a quinta, sobre o índice de A que a gente acabou de achar aqui, que é raiz de 3. Ficou 3 vezes 10 a quinta, temos que racionalizar, porque não pode ficar no denominador. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 3, tá bom? Aí ficou VA igual a 3 vezes 10 a quinta, raiz de 3. E aqui embaixo ficou raiz de 3, por quê? Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. E raiz de 9 é 3. Então a velocidade de A ficou 10 a quinta, raiz de 3 km por segundo. Você pode calcular por essa fórmula, ou você pode usar essa aqui se você quiser, ó. N de A vezes VA é igual ao índice do ar vezes a velocidade do ar. Que na realidade essa fórmula é N1V1, N2V2. Mas os nossos meios, como é A e A, aí a gente faz a substituição e ela fica desse jeito, tá bom? Então fica a critério de vocês, qual delas vocês vão usar. Temos aqui um dióptro plano, certo? O observador está aqui, ó. Ele está no ar, que o índice do ar é 1. E o que a gente quer está no líquido qualquer, que é 1,5 índice de refração. Ele quer que a gente ache X. X é P menos P', certo? Mas para eu achar o X eu preciso do P e do P'. O P eu tenho que vale 6, ó, que é a profundidade real do tanque. O P', que é a profundidade aparente, eu preciso achar. Então eu vou usar a forma do índice do dióptro plano. Índice do observador sobre o índice do objeto, P' sobre P. O observador é que o olhinho está no ar, então fica 1. O objeto está no líquido, 1,5, 1,5. P' é o que eu quero e o P vale 6. Aí nós temos P', ele vai ser 6 dividido por 1,5, né? Fazendo meios por extremos, que vai dar 60 dividido por 15, que vai dar quanto? 4. Então, P', ele vale 4 metros. Logo, como eu quero achar a elevação aparente, X é P menos P', que é 6 menos 4, que vai dar 2. Por que P menos P'? Porque é o maior menos o menor. Se o observador estiver no líquido, vai ficar P' menos P. Por quê? Porque o P' vai ser maior do que P. Tá certo? Temos aqui agora uma questão, um exemplo de lâmina de faces paralelas. Ó. Nós temos aqui o raio incidente sob o ângulo de 60 graus no ar. A espessura dessa lâmina que vale 2 centímetros. Tá? O índice de refração da lâmina que é raiz de 3. Como eu quero achar o desvio, que é essa formulazinha aqui, ó, o desvio é a espessura vezes o seno de incidência menos refração sobre o cosseno de refração, eu preciso saber quem é esse ângulo aqui de refração, porque o de incidência eu já tenho que é 60. Aí eu usei a lei de Snell. Lembra que eu disse a lei de Snell, ela é o santo graal, tá? Da refração. Então ficou o índice do ar vezes o seno de 60, que é o ângulo de incidência, índice do vidro, que é o da lâmina, vezes o seno do ângulo de refração, que é o ângulo que vai ser formado aqui, ó. Tá? Então, o índice do ar é 1, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, o índice do vidro é raiz de 3, e aqui é o seno de refração. Partindo para cima, nós vamos ter o seguinte, nós vamos cortar aqui, ó, raiz de 3 com raiz de 3 vai sobrar 1 sobre 2. Então, seno de refração é 1/2, logo o ângulo de refração vale 30. Aí vamos colocar aqui, ó, desvio é igual a espessura seno de incidência menos refração.
2, que é a espessura, o seno do ângulo de incidência, que é 60, que a gente viu aqui, ó, menos o de refração, que a gente acabou de achar, que é 30, sobre o cosseno de refração. 2 vezes 60 menos 30 dá 30, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. 2 vezes o seno de 30, que é 1 meio, sobre raiz de 3 sobre 2. Ficou 2 vezes 1, 2, dividido por 2 dá 1. 1 sobre a raiz de 3 sobre 2, ficou uma divisão de fração, vai ficar a primeira, que é 1 vezes o inverso da segunda. Então ficamos com isso aqui, ó. Aí o que é que eu vou ter que fazer? Racionalizar. Multiplica aqui por raiz de 3, multiplica embaixo por raiz de 3. Então 2 vezes raiz de 3, e aqui fica raiz de 3 vezes a raiz de 3. Então 2 vezes raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá raiz de 9, com a raiz de 9, 3. Certo? Entenderam? Aí agora nós vamos ter o seguinte, aqui, ó. Quarto e último exemplo, aqui a gente tem um prisma. Esse cara aqui, ó, ele tem um ângulo de incidência na primeira face. Tem aqui o ângulo, o desvio, o ângulo de refração, que é o R. Nós temos aqui o ângulo de incidência na segunda face, que é o R', o ângulo de refração na segunda face, que é o I'. Aqui o desvio 2 e aqui o desvio total. Esse é o ângulo de abertura, certo? E aqui é o índice do prisma. Ele pede R, pede desvio 1, R', I', D2 e o desvio total. Então, o R, tudo isso aqui que ele pede é em uma questão só. O que é que nós vamos fazer? Primeiro, para achar o de refração, usamos a lei de Snell. Aí nós vamos ter índice do A, que é o raio parte do A, vezes o seno de 45, índice 2, que é o do prisma, vezes o seno do ângulo de refração, tá bom? Aqui eu vou ter um que é o do A, seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, queridos, ó. E aqui fica a raiz de 2, que é o do prisma, seno do ângulo de refração. Então ficou 1 vezes, cortei essa raiz de 2 com essa, que ficou 1 sobre 2. Então seno de refração vai ser 1 sobre 2, que vai dar quanto aqui? 30 graus. Descobrimos que o desvio é dado por quem? A fórmula do desvio, ó. O desvio é I menos R. Como a gente tem o I, que é 45, e tem o R, que é 30, então o desvio dá quanto? 15. Não é isso? O A, que é o ângulo de abertura, ele é a soma de R mais R'. O ângulo de abertura eu tenho, ó, 75. O R, que é o ângulo, a gente achou que é quanto? 30, olha aqui, ó, 30. E para achar R' fica fácil demais agora, né? Então R' é igual a 75 menos 30, que dá quanto? 45. Aí agora eu vou achar qual é esse ângulo aqui que ele pede, ó, que é o ângulo de refração na segunda face. Como o raio agora está dentro do prisma, então o índice vai ser o do prisma, que é a raiz de 2. O ângulo, que é o ângulo de incidência, é esse cara aqui, ó, que é o R', que a gente acabou de achar, que vale 45. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O índice do A, que é para onde o raio vai, é 1. E aqui é o seno do ângulo de refração. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, com a raiz de 4 sobre 2 é igual a 1 vezes o seno do ângulo de refração. Raiz de 4 é 2? 2 dividido por 2 dá 1. Qual é o ângulo que tem o seno 1? 90 graus. Então esse ângulo de refração na segunda face vale 90 graus. Para achar o desvio 2, ele vai ser I' menos R. Essa é a fórmula, menos R'. O I' vale quanto, gente? 90. E o R', a gente já tinha achado o R' aqui, ó, que vale 45. Então 90 menos 45, 45 graus. E o desvio total? Ele é I mais I' menos A. O I, a gente já tinha aqui no começo, 45, certo? O I' a gente achou que é quanto? 90, olha aqui, ó, 90. E o A, que é o ângulo de abertura, vale 75, certo? O que é que a gente vai fazer agora? 45 mais 90 dá 135, menos 75, então o desvio total ele vale quanto? 60 graus. Então esse é o panorama que nós temos aqui, dos assuntos de refração. Nós temos aqui exemplos de refração, exemplos de diópto plano, de lâmina de face paralela e exemplos aqui de prisma, tá? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí, certo? A tirar dúvida, qualquer coisa, manda algum comentário aí pra gente, que a gente tira a dúvida de vocês, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus.